isso aí, saravá, jogo de damas, saravá todo mundo, saravá todo dia, saravá bem-vindo, saravá primavera, enfim, é, época de mudanças, época enfim, de criar perspectiva, nem que isso seja uma coisa meio mitológica, é importante, a gente está precisando ter esperanças, e para isso a gente trouxe hoje uma socióloga política, a Luciana Pape, que vai falar um pouquinho para a gente do cenário capitalista, né? O que aconteceu com o capitalismo, aquele que a gente conhecia, né, no seu nascedouro, e o que ele virou hoje, e como é que é esse capitalismo para nós aqui no Brasil, e esse capitalismo para o pessoal do primeiro mundo. Saravá, Luciana, bem-vinda, finalmente essa entrevista saiu. Boa tarde, Niobe. Boa tarde, espectadores. Para mim é um grande prazer poder conversar um pouco com vocês a respeito de algumas reflexões que eu tenho desenvolvido, né, nessa trajetória de estudos que não é muito longa, mas também não é tão jovem assim, né? Então, poder contribuir com a reflexão sobre esse contexto atual que a gente se encontra, que tem origens muito mais distantes do que a gente imagina, né? Uhum. Esse é o interesse dessa conversa, né? Porque a gente acaba descontextualizando tudo o que está acontecendo como se fosse, é um golpe, foi uma coisa de uma hora para outra, isso... Na verdade, isso teve um nascedor, isso teve um criador, né? Isso teve um alimento para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente um pouquinho esse caldo, né, que foi criado, esse capitalismo que a gente está vivendo. Tá bem. Então, primeira coisa, né, que eu acho assim que a gente precisa pensar, enquanto em condição de um país periférico, né, que é o Brasil, que é a América Latina, pensar a formação do Estado, conformação do Estado, os processos de dinâmicas políticas, né, e o próprio desenvolvimento do capitalismo requer pensar essa relação que se tem com o centro do capitalismo, né? O capitalismo, ele é um sistema econômico que foi produzido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Enquanto, então, houve uma crise produtiva muito grande, né, de extensão horizontal na Idade Média, e a solução, então, foi concentrar, né, daquele processo que era pulverizado, né, do poder e da produção, a solução foi concentrar isso numa única dimensão, né? Então, se forma o Estado moderno para apoiar aquele capitalismo nascente, né, daquela burguesia que se criava ali ao redor na periferia do feudalismo, né? E como nesse contexto do feudalismo, né, se passava econômica, a solução foi expandir as fronteiras, né? Então, a solução para o problema econômico do feudalismo foi incluir, né, outras terras, né? E dentro desse processo que o Brodel, que o Wallerstein chamam do primeiro processo de globalização, então, dentro daquele primeiro movimento colonialista, né, a periferia é tangenciada, né, por esse interesse econômico, né, que acontecia, então, no centro da Europa, né, no berço do capitalismo. E a partir de então, a gente tem origem, né, nós como território, Brasil, América Latina, África, Índia, né, como um território que é tangenciado por essa economia central. E a partir de então, né, nós somos envolvidos, né, e a nossa economia, ela passa a ser, não só a economia, mas a política, ela passa a se organizar em função da economia central. Então, desde o feudalismo, desde que o capitalismo se forma, que o Estado moderno se forma, né, a periferia, ela funciona como uma parte desse capitalismo central. Então, existe um capitalismo, né?
onde a elite concentra os meios de produção, né, base na exploração do trabalho. Né? Existe desigualdade no centro do capitalismo? Existe. Mas a desigualdade estrutural, né, a exploração do trabalho, ela é transferida para a periferia, historicamente. Né? Então, os processos de exploração mais agudos do capitalismo a gente pode encontrar na periferia. E tem uma outra dimensão, né? Uma vez que a nossa economia, a nossa política, elas se organizam em função dessa economia central, que se gera na Europa nesse contexto, o nosso Estado, ele não responde a uma lógica interna apenas, ao interesse das nossas elites nacionais. As nossas elites nacionais, elas não são tão nacionais assim. Né? No momento em que a nossa economia, desde o início, se conformou, né, de uma forma extrovertida, ou seja, voltada para a agroexportação, voltada para fora, né, a nossa elite interna pouco inverteu, né, dos lucros dessa produção, né, dessa exportação, no desenvolvimento interno. Foi uma elite que se beneficiou individualmente, né, historicamente, desse processo de lucro e ganhos, né, e viveu com base, então, na exploração do trabalho interno, né, produzindo uma desigualdade sem precedentes, né. Vide a história da escravidão. Lu, era isso que eu queria te perguntar. Eu pensei exatamente na questão da escravidão. De certa forma, esse sistema se retroalimenta, né? Então, assim, isso vai se consolidando cada vez mais. É impossível, na verdade é uma pergunta, é impossível sair desse ciclo? Pois é. Então, a gente já teve algumas experiências, tá? Historicamente, o Brasil teve, assim, então, em função dessa economia central, grande parte da elite vivendo desse benefício do capitalismo e com as costas viradas de costas viradas para o Brasil e de braços abertos para o âmbito externo, né? E a gente teve alguns processos assim de organização do Estado, de processos de reforma, né? Que induziram muito o caminho que a gente tinha que trilhar. Essa foi muito a nossa história. Tanto no modelo de políticas públicas, quanto a forma do Estado se organizar, mais centralizado, descentralizado, tudo sempre teve essa influência externa, né, arbitrando aqui dentro nossa política interna. Só que a gente teve dois momentos na nossa história em que a gente tentou reverter esse processo de dependência e esse processo de arbitramento externo do nosso sistema interno. O primeiro foi com a Era Vargas. Vargas, naquele processo de substituição de importações, né, Vargas buscou uma autonomia nacional, né, uma soberania nacional, ou seja, ele investiu em indústria, ele investiu em políticas sociais, né, educação, saúde, por mais que tenha sido um modelo seletivo, como a gente chama, ou seja, que não beneficiou a totalidade da população, né, apenas os trabalhadores, foi um processo de reversão dessa dependência. Né? O governo Vargas, ali, quando ele volta em 51, né, que ele diz, nos braços do povo, essa concepção de desenvolvimentismo e de soberania interna estava muito mais amadurecida, né? E ele estava dando uma forte guinada à esquerda, né? Tanto que ele chama o Jango, né, em 53, se eu não me engano, ou 54, para ser o ministro do Trabalho. O Jango dá um aumento de salário mínimo de 100%, né? Começa a falar nas reformas de base, então, cujo foco era a reforma agrária, né? Ou seja, a gente passava por um processo de inverter importações, de ter uma soberania produtiva na industrialização, algum avanço nas políticas sociais, e em 51, na volta do Vargas, ele investe forte nas políticas trabalhistas, né, e dando uma guinada à esquerda. O que acontece? As forças ocultas, em 54, não sei se tu lembra disso,
começam a atuar contra esse processo de soberania, né, e de negação de dependência que o Vargas dá ao mundo ocidental hegemônico, né? O que acontece? O Vargas se suicida, né? O Lacerda foi para a televisão à época. Se existisse PowerPoint, Niobe, seria um PowerPoint. Naquela época, o Lacerda, naquela época não existia PowerPoint, mas Lacerda foi lá falar do envolvimento da família Vargas, né, com corrupção, com isso, com aquilo, deslegitimando um processo de soberania nacional e um projeto, né, que era um projeto. Então, depois disso, então, a gente tem aquela transição, né, o golpe no Jango, que era um político alinhado às ideologias trabalhistas e tendo um alinhamento com a esquerda, né, conheceu, apertou a mão de Che Guevara, né, do Fidel Castro, visitou a China, né, num contexto, então, de Guerra Fria, que o comunismo estava... A gente podia fazer uma analogia com o Jânio Quadros, que também, né? Abraçou, sim, inclusive condecorou o Che Guevara, né? Esteve, sim, com o Fidel, enfim. Isso. E depois, Niobe, a gente teve um outro momento, né, no nosso país, em que a gente buscou, né, uma soberania nacional maior, né, um projeto de desenvolvimento interno, daí não mais voltado para aquele debate que se fazia lá no regime militar, né, do crescer o bolo para depois dividir, ou do crescimento econômico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é a segunda experiência que você está agora exemplificando? Agora é a segunda experiência. Tá? Ah, tá. A segunda experiência, Niobe, que nós tivemos foi com o governo Lula, tá? O governo Lula, apesar de não dizer um não para o Fundo Monetário Internacional, né? E ter feito a carta aos... como é que chamava? Cartas brasileiros. Isso aí. Dizendo, né, que ele não romperia com o sistema vigente. O Lula foi aos poucos investindo na industrialização, na recuperação, né, dos setores estratégicos nacionais, como o petróleo, né, que tinha sido, então, há pouco tempo antes, ali pelo Fernando Henrique, abandonado, né, pré-privatizado, né. Então, ele investiu na indústria, investiu no consumo interno, investiu nas políticas de distribuição de renda e emprego, né? Buscando, então, uma maior autonomização do Brasil, né, a esses ciclos internacionais, né, a esses ciclos econômicos internacionais, a esses ditames né, das hegemonias, sobretudo dos Estados Unidos. Então, o governo Lula se alinhou, né, com os BRICS. O Brasil chegou a ser uma liderança no contexto do governo Lula, né, em que, participando dos fóruns internacionais das relações Sul-Sul, né, sendo um dos cooperadores da área social, né, um forte cooperador da África. Os documentos institucionais do governo Lula, né, com relação à cooperação internacional, dizia assim que o Brasil se colocava não mais como alguém que precisa de ajuda internacional, se colocava na situação de cooperação, mas sem cobrar nada em troca. Com a África, a gente tem uma dívida social. Isso está nos documentos do ABC, né, Associação Brasileira de Cooperação. A presença do Brasil na África aumentou, né, a construção de tecnologias sociais que a gente começou a produzir e a exportar, para se dizer assim, cooperar, né, com o mundo, cresceu demais. E no final do governo Dilma, não sei, abria, na verdade, sediava e coordenava o Banco dos BRICS, que é um dos bancos, né, que é uma forma de financiamento ao terceiro mundo,
né, aos dependentes ou à periferia, fazendo frente ao processo hegemônico até então. Então, assim, a gente mexeu ao FMI, com fera né? grande. Ao FMI, né? Foram Exatamente. mexer com... Exatamente. A gente mexeu com fera muito grande, né? A gente estava desenvolvendo do ponto de vista interno, né? Com inclusão social. A gente estava dizendo um não a essa, vamos dizer assim, aos ditames internacionais, né? Financistas e todos os interesses dos Estados Unidos, né? No usufruto, assim, dos nossos recursos naturais, né, petróleo, Amazônia, estávamos nos tornando uma liderança internacional do ponto de vista do fortalecimento dessas relações sul-sul, né? Ou seja, o que se esperava, Niobe? Se em 54, quando Vargas estava dando a guinada à esquerda, né, e o Jango surge como uma figura de liderança, né, sofre um golpe e vem o regime militar, o que a gente estava esperando? Né? Sabendo da estrutura do funcionamento do nosso país, como colônia, como periferia ligada a um sistema econômico que organiza a nossa economia conforme os seus interesses. Então, assim, a gente foi longe demais, brincando agora, né? Mas, isso é óbvio, uma brincadeira, é um lamento, né? Porque a gente vive, sem dúvida, um dos piores períodos da nossa história. Mas é uma repetição do passado, e é uma repetição que responde muito a essa estrutura, né? Essa estrutura do capitalismo e da conformação do centro e periferia. Então, a minha dúvida dessa história eu tenho duas dúvidas dessa, né, da reprodução da era Vargas na era Lula. Uma das minhas dúvidas era: poxa vida, o governo estava tão bem estruturado, né? Tão bem estruturado, tinham pessoas tão, né? O ministro das Relações Exteriores, enfim, tinha uma. Aliás, eu acho que só não foi pior porque a gente teve um trabalho de relações exteriores muito bem sedimentado. Senão a coisa teria sido bem pior, a gente estaria num lugar bem pior do que a gente está hoje. Mas, assim, ninguém percebeu isso. Eu vou te falar o porquê dessa pergunta. Tem aquela cena emblemática do Lula com o Obama, que o Obama fala: Sim. Esse é o cara. Eu sempre identifiquei aquele. Eu falei, até me arrepiei agora. Eu também me arrepiei aqui. Eu sempre olhei aquele momento, como, sabe o beijo de Judas? Ele estava marcando o Lula. Pessoal, esse é o cara, vai atrás dele, porque esse cara não pode crescer. Não, assim, ó. Enfim. O Brasil, do ponto de vista territorial, político, assim, para o âmbito internacional, nós tínhamos uma capacidade de ser potência, a gente já uma potência regional, né? Mas nós somos um território muito grande, muito rico, sabe? E a nossa riqueza, ela não é só natural. O nosso povo é muito rico, é muito nobre, é muito inteligente, né? E, assim, a gente mexeu, como eu disse contigo, né? Como eu comentei contigo, com fera muito muito pesada. E é isso, a gente começou a despontar como uma liderança regional e orquestradora dessas relações sul-sul, né? Depois da China. Isso começa a despertar, né? Digamos assim, as atenções internacionais, né? Tipo, olha, temos um ali que está querendo escapar da situação de subalternidade, de dependência, ao qual ele foi projetado, né? Esse negócio não está certo. Só que o que é mais triste, então, sim, sabe, Niobe? Sim, o que a gente fez despertou esses olhares internacionais, não tenho dúvida. Só que a coisa que mais me chateia dentro do processo de colonização é a mente colonizada. Sabe? Então, e aí que eu queria chegar, seria a segunda pergunta, Lu, que assim, a gente tem um povo inteligente, a gente tem uma riqueza cultural incrível, a gente tem
uma riqueza mineral, enfim, dos recursos naturais. Natural. Enfim, a gente é um país rico, a gente não pode dizer que o país é miserável. O país tem péssima distribuição de renda. Muito rico. É um país rico. Sim. Né? Se a gente for comparar com o que a gente vê, somos um país rico. Como é que a gente... existe uma fórmula para a gente distrair ou dispensar essa nossa elite, que, pelo que você está contando, tudo desembocou no entreguismo da nossa elite, né? Foi aí o golpe de mestre foi esse. Acenaram lá com a cenoura para a elite, né? Os descontentes com o crescimento do país acenaram lá com, né, um ouro de tolo para a elite se encantou, novamente deu as costas, como você tinha explicado antes, ao país abriu os braços lá para fora e, enfim. Agora, como é que a gente se desfaz dessa elite, pelo amor de Deus? A gente está condenado a repetir essa história? A gente não se desfaz dessa elite, a gente não se desfaz, ela se reproduz, né? Por muitos séculos essa elite está se reproduzindo, né? E isso é do capitalismo, né? Isso é do capitalismo, né? Essa coisa da desigualdade, dessa cultivação da desigualdade, como se isso fosse uma lógica matemática, né? Que para mim ter muito, o outro precisa ter muito pouco, né? Não, pior, e aqui, no caso, é uma lógica divina, né? Ah, Deus quis assim. Deus quis assim. Isso. É uma lógica divina. Se naturaliza, Vem mas aqui no caso, mas aqui no caso brasileiro tem uma face que ela é perversa do capitalismo, que é a coisa da diferenciação social, que o Bourdieu falava, que o Gessé de Souza traz muito nos livros dele, né, todos esses novos livros que ele produziu refletindo a respeito disso. Que a nossa elite, a gente tem, os ricos muito ricos, né? Depois a gente tem uma elite média, que é uma classe média alta, que se identifica com a classe média, que se identifica com os ricos, e muitas vezes economicamente está mais próximo dos pobres, só que quer a diferenciação social. Ou seja, ela quer usufruir de espaços que são só delas, que ela acha que tem direito, como tu bem falou, natural, né? É um direito natural, quase que divino dela, né? Ou seja, enfim, eu mereço tudo isso e o resto que se dane, né? Então a elite brasileira tem estruturado no seu DNA essa necessidade de diferenciação social. E daí que eu quero costurar uma ideia, né? Porque, todo o processo de desmonte desse nossa tentativa de independência, né? Como eu trouxe aqui para vocês nesse contexto do governo Lula, isso chamou muita atenção internacional e isso começou a chamar atenção também essa questão da ascensão da classe baixa, né, de ela poder fazer uso dos espaços, de entrar na universidade, né, como que horas ela volta, né? Exatamente, tudo isso, né? Isso começou a mexer muito. Isso começou a mexer muito com esse sentimento originário da nossa classe média e alta, que é essa necessidade de diferenciação social, né? E engraçado que você está falando, né? Que bom. Você está falando, eu lembrei de duas declarações públicas de pessoas públicas. Uma socialite que declarou que não tinha mais graça ir para Paris, uma vez que ela encontrava a empregada dela em Paris. E a outra, uma infeliz, uma atriz infeliz, que falou que ela concordava com a diferenciação de elevador, que, enfim, o empregado tinha que subir no elevador de serviço, tinha dado uma discussão sobre isso. Ou seja, assim, marcar território, né? Território marcado. Isso. O país não é nosso, o país é meu e tem o país seu. Você tem o seu, eu tenho o meu, não se meta no meu. É uma insanidade, né? Porque as coisas não fecham, sabe? O cálculo não fecha.
Por quê? Mas por que, Lu, a minha pergunta, mas por que, por exemplo, na Alemanha, no capitalismo alemão, no capitalismo inglês... Tudo bem, acontece, mas por que não nesse nível tão exploratório, tão degradante? Pois é. Então, essa ideia de fraternidade dentro da sociedade, né? Ou seja, assim, para que todos ganhem, né? Alguns ou alguma parte precisa abrir mão de um pouco, né? Ou seja, falando sobre o cálculo não fechar, é isso, Niobe, que eu queria dizer. Porque assim, a classe alta, a classe média alta reclamam demais da violência. Pegar o caso da violência. Mas como a violência é produzida? A violência é produzida por essa escassez de acesso, por essa desigualdade de acesso aos recursos, aos benefícios do capitalismo. Né? Então, bom, daí como é que faz para combater a violência? É pela força. Então, nunca, pela violência, no caso brasileiro... Né? Pela violência. E a gente vive daí o caos que a gente vive hoje, né? Dessa mortandade, desse extermínio das comunidades periféricas, né? Do pobre, do negro. Então, isso nas sociedades mais tradicionais, de welfare state, né, como a gente chama, isso é um pacto desde sempre, né? Enfim, de que é preciso abrir mão, né, de um certo pedaço da sua liberdade, do seu enriquecimento, né, da sua questão particular. Então, se abre mão, de certa forma, um pouco da individualidade para ganhar no coletivo. A fraternidade e o coletivo valem mais. Né? Então, assim, a Revolução Francesa, a sociedade alemã, todas elas vivem sob essa filosofia. Por isso que na Europa os brasileiros vão para lá e adoram, tá certo, né? Que é lá o berço de tudo, que eles são o que são porque nos exploraram, mas há esse pacto político da fraternidade. Né? A individualidade ou o individualismo nessas sociedades não são tão exacerbados. No caso brasileiro, né, especificamente, essa é uma marca da nossa formação. Né? O Sérgio Buarque de Holanda já dizia que a gente tinha, que o português trouxe para cá essa altivez, esse espírito individual, esse apego à persona, né? Essa ideia de indivíduo, de individualidade já vem um pouco para cá com a nossa colonização. Com a influência dos Estados Unidos na nossa formação, né? Nós somos aqui eixo de influência direta, essa noção do individualismo foi crescendo, se exacerbando com os anos, né? Então, de forma que aqui no Brasil, do ponto de vista das ideias dessa nossa elite, eles se acham liberais, eles compartilham, comungam os princípios liberais. Então, imagina tu abrir mão de um pouco do que é seu, e assim, né, até uma doideira falar isso, porque nunca o Brasil cresceu tanto e para tantas pessoas como no governo Lula. A elite, os bancos, todas as classes se deram bem. Existe um pacto social muito coletivo e redistributivo. Mas daí cola, né, muito na cabeça, né, no imaginário assim, dessa nossa elite nacional, né, de que abrir mão de um pedaço seu, né, quer dizer correr o risco de perder tudo, quer dizer perder esse espaço de diferenciação social, de se sentir mais um, né? Então, assim, tem muito teórico que reflete a respeito disso, o Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, trazem muito essa reflexão, né, sobre esse espírito individual, sobre essa necessidade do brasileiro de se sentir diferente, né, de se sentir especial, enfim, que colaborariam para a compreensão desse cenário, né? Mas é isso, o Brasil é forjado, né, a partir dessa ideia. Daí, esses autores até eles falam, né, que a nossa sociedade, ela carece tanto de laços coletivos e fraternos, né, que a nossa democracia ela é um mal-entendido, que o Estado ele tem que atuar, né, para dar os direitos,
para distribuir a riqueza, para dizer o que pode, o que não pode. Então, a gente é uma sociedade que depende muito do Estado, porque há essa frouxidão nas estruturas sociais, que são, vamos dizer assim, consequências desse individualismo, né, que nos acompanha desde a nossa formação e que só se exacerbou com os anos, né? Lu, a gente está caminhando aqui Diga. para o final do jogo de damas. Eu queria, então, fazer a pergunta que vale $1 milhão. Tem Oba! saída? Ai, sempre tem saída, tá? Eu acho que as nossas experiências históricas, né, tanto na era Vargas quanto na era Lula, demonstraram que, bom, com vamos dizer assim, com um pacto político, social bem costurado, é possível fazer essa sociedade avançar, né? É possível a gente se desenvolver economicamente e socialmente, né? A gente experienciou isso, né? Eu sou professora, eu tenho o conjunto de novos alunos negros, LGBTs, né, que compõem a sala de aula, que colorem a sala de aula, né, que tem espírito crítico, que tem vontade de fazer as coisas. Então, o que eu acho assim que a gente tem que aprender, né, com os erros que cometemos no passado, né? Ou seja, eu digo, nós de esquerda, né, não podemos se afastar das bases sociais, né? Temos que reforçar essa democracia participativa, engajada, porque é o repertório que a gente conhece para fazer as coisas avançarem, para mudar, né? Esse sistema internacional, ele vai ser, assim, né, do que a gente tem de panorama histórico, ele vai se reproduzir da forma como ele se originou, né? Ele não vai acabar de uma hora para outra. Essa relação de produção de hegemonias, nova hegemonias, isso vai continuar acontecendo, e a tentativa deles de moldar a economia política dos países periféricos também vai continuar. Cabe aos países periféricos, né, formularem pactos mais nacionais, se posicionar, né, frente a esses interesses. Isso não quer dizer se isolar do cenário internacional, isso não existe. Claro. Exatamente ao contrário do que está acontecendo, né? É fortalecer a soberania, né? E não entregar ela, né? Eu queria te agradecer a tua presença, pedir desculpas pelas diversas falhas que a gente, né, ficou brincando de gato e rato. A gente tentou várias vezes essa entrevista, porque a gente acha muito importante esse assunto. A gente desde já te convida para voltar, porque eu acho que tem coisas eu anotei um monte de coisa aqui que eu gostaria de continuar te perguntando. Então, eu conto com a sua generosidade de você voltar aqui para, enfim, a gente estender essa conversa. E queria que você deixasse um recado final aí da tua visão aí desse país tão doentinho. Dizer assim que, apesar de a gente se encontrar num contexto, né, de desencanto com a política, com o Estado, com nossos próprios pares, né, que a história é muito maior, né, que a gente tem que tentar se afastar um pouco do contexto e elaborar estratégias para superar esse momento que a gente vive, né. Eu não tenho dúvida de que essa estratégia passa pelo fortalecimento, né, dos movimentos sociais, da luta mais coletiva, né, de sim voltar para as ruas, de sim utilizar o repertório que a gente conhece, que é da mobilização social. E, no caso brasileiro, né, pensando nas próximas eleições, eu acho que um pacto social poderia pensar numa terceira via, tentando despolarizar, né, essa questão esquerda-direita, ou PT e extrema-direita, né, de repente seria uma saída para a gente retomar as rédeas desse país, porque o que me assombra, né, por vezes, apesar de saber que a história é maior e que as coisas não acabam aqui, o que me assombra é ver a velocidade que esse grupo que ocupou o poder está destruindo as nossas principais bases de autonomia e soberania.
Então, nas próximas eleições, a gente tem que reverter esse cenário, a gente tem que retomar as rédeas do Brasil. E isso, para mim, né, passa, então, por uma terceira via, de repente, de centro-esquerda, né, com uma liderança que seja capaz de despolarizar um pouco esse nosso debate nacional. Eu vejo, assim, como uma alternativa de curto prazo, né? E a alternativa de longo prazo é de investir, né, nessa soberania interna, nas políticas de desenvolvimento social, de redistribuição de renda, né, com uma indústria nacional forte, tecnologia, né, avançada, para que a gente não fique sempre, né, na dependência de tudo que vem de fora, né, dessa economia que nos condiciona. Então, a mensagem é essa, né? Queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês. Fico à disposição para as próximas conversas, né? Para o que surgir. E é isso, então. Luciana, mais uma vez, muito obrigada. Enfim, as portas estão escancaradas, portas e janelas dessa modesta morada. Gente, obrigada por acompanhar o programa. Esse foi o Jogo de Damas JDD com a Luciana Pape, socióloga política, assim, que fez uma análise incrível sobre contextualizando historicamente tudo que a gente está vivendo, o que é muito importante para que a gente não perca de vista os aprendizados que devem ser feitos, né? A evolução que deve seguir, enfim, que a crítica não seja uma crítica pontual, mas que a gente olhe com um olhar crítico mais abrangente. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas, saravá Primavera, saravá Luciana. Não deixe de assinar o canal, divulgar, compartilhar com as pessoas, convidar as pessoas, comentar sobre o canal com as pessoas, trazer suas opiniões, trazer suas críticas, suas sugestões, é super bem-vindo. Queria agradecer de novo e até o próximo encontro na próxima quarta-feira. Saravá! Saravá! Beijão! Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon, ninguém.